Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através desse vídeo eu quero compartilhar com vocês um resumo do nosso estudo semanal. O nosso estudo semanal vai tratar de uma disciplina espiritual muito importante, mas, segundo o meu entendimento, um pouco esquecida nos nossos dias, que é a meditação na palavra de Deus. Temos outras disciplinas espirituais, como oração, jejum, comunhão, estarmos congregados, e dentre essas disciplinas espirituais importantes para que o crente permaneça tendo comunhão com Deus e com o seu Espírito Santo, está a meditação. Não é uma meditação comum, onde a gente pensa e fica reflexivo a respeito das questões da nossa vida ou a respeito das questões do mundo, e tão somente paramos por aí. A meditação na palavra de Deus consiste em pegar todas essas informações que recebemos no nosso dia a dia e trazê-la para o crivo da palavra de Deus. De ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. A partir disso, formamos a nossa cosmovisão, que é a nossa visão de mundo, tendo como única regra de fé e prática a palavra de Deus. A palavra de Deus como base para tudo o que pensamos. É muito importante a leitura da palavra de Deus. Conhecer todo o conselho de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Ver como os profetas apontavam para Jesus. Ver como os pais da igreja apontavam para Jesus. Ver como os juízes eram tipos de Cristo, salvadores do povo de Israel, imperfeitos, mas já apontava para um Salvador perfeito. Ler Apocalipse, as revelações que tem acerca da tribulação, as exortações da igreja. Isso é muito importante a gente conhecer tudo isso. Agora, durante o dia, é impossível que a gente fique com a Bíblia o tempo todo aberta, porque temos os nossos relacionamentos interpessoais, temos o nosso trabalho e tantas outras tarefas. Mas meditar na palavra de Deus, isso pode ser feito o tempo todo. Eu posso estar cuidando de criança e meditando no que a palavra de Deus diz a respeito das crianças. Eu posso estar fazendo um serviço na minha empresa e meditar sobre o que a palavra de Deus diz sobre trabalho e sobre honrar a Deus na empresa. Então a meditação é uma disciplina espiritual muito importante. E segundo o que eu disse no começo do vídeo, no meu entendimento, está um pouco esquecida, e o motivo que eu julgo pelo qual ela esteja um pouco esquecida é a correria do nosso dia a dia e a forma como as informações têm chegado a nós ultimamente. Está tudo muito corrido, a dinâmica da comunicação está muito rápida. Coisas que acontecem do outro lado do mundo, que outrora demorava muito tempo a chegar até nós, até a gente formular um pensamento e raciocinar acerca daquela informação e levar para o crivo da palavra de Deus. Agora chega quase que instantaneamente, quando não ao vivo. E isso o tempo todo chegando várias informações de várias partes do mundo, e a gente vai consumindo todas essas coisas que vão virando espinhos, né? Cuidados dessa vida, e vão sufocando a palavra de Deus e nos impede até de meditar nela. Para a gente poder dar prosseguimento com esse nosso estudo, eu quero trazer para vocês um texto que está em Josué, no capítulo 1, no verso 8, que diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Essas palavras foram ditas a Deus para Josué, que substituía Moisés depois da sua morte para conduzir a nação de Israel depois da saída do Egito até a terra prometida. E eu quero destacar 3 palavrinhas desse versículo número 8. Medita, faze conforme e então. Quando a palavra de Deus diz medita no livro dessa lei de dia e de noite, eu trago à memória o que eu falei agora há pouco. É impossível que a gente fique com a Bíblia em mãos o tempo todo, de dia e de noite, lendo enquanto a gente faz determinado tipo de trabalho.
ou lendo enquanto a gente, por exemplo, toma um banho. Isso é impossível. Mas enquanto eu faço algum tipo de trabalho, enquanto eu tomo meu banho, eu posso sim meditar na palavra de Deus. Eu posso trazer à memória aquilo que a palavra de Deus diz a respeito da minha vida, a respeito dos acontecimentos, né, que me rodeiam, e eu posso ter como alicerce, como base de todas as informações que eu recebo, o que Deus diz a respeito daquilo. Isso é que gera fé no meu coração. Quando eu medito na palavra de Deus, que eu já li, o Espírito Santo traz a memória e então eu fico em paz. A palavra de Deus, ela traz paz ao meu coração, porque ela gera fé no meu coração. E lembremos, a fé, ela não opera dúvida, ela não opera ansiedade. A fé é o firme fundamento, é a convicção das coisas que a gente espera, mas a gente não pode ver. E a fé, ela é gerada com muito mais facilidade quando a gente medita a palavra e medita na palavra de Deus. Então Deus disse para Josué: medita no livro dessa lei de dia e de noite. Para que, Josué? Para que você possa fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Josué, como um líder em Israel, ele devia receber informações de todos os lados, várias sugestões de muitas pessoas dizendo o que ele tinha que fazer e o que ele não tinha que fazer. Mas uma vez que ele meditava na palavra de Deus, ele podia sim até ouvir, escutar os conselhos das pessoas que o cercavam, né? Até mesmo porque a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos o rei sai à guerra. Então ele poderia ouvir os conselhos, mas ele deveria trazer aqueles conselhos, aquelas informações sobre o crivo da palavra de Deus. Saber o que a palavra de Deus dizia a respeito e então praticar, fazer aquilo que Deus estava pedindo. Tão somente o texto diz aqui, ele faria prosperar o seu caminho e prudentemente seria conduzido. Quando a palavrinha diz então, significa mediante a meditação na palavra de Deus e na prática daquilo que Deus está ensinando, você vai prosperar nessa sua jornada, nessa sua empreitada de conduzir Israel até a terra que mana leite e mel. Então vemos que é importante a leitura da palavra de Deus, mas também é muito importante meditar naquilo que Deus diz. Ouvimos muitos conselhos, são muitas técnicas, muitas táticas para alcançar aquilo que desejamos. Mas estamos ouvindo a voz do Espírito Santo? Estamos crendo no que Jesus disse, que ele nos guiaria toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas, falaria do que pertencia a Jesus e que nos consolaria? Estamos de fato acreditando ou estamos o dia todo buscando conselhos através de lives, de vídeos, de pessoas que nós nem conhecemos, nem sabemos a história delas, ou através de várias outras formas? A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ouvir a voz do Espírito Santo. E para isso a gente deve desacelerar, aquietar e saber que Deus é Deus. A gente precisa entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele e ele tudo fará. Isaías, ele diz em 64:4, desde a antiguidade não se viu e nem se ouviu um Deus além de ti, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Então, quando você para, quando você deixa de escutar tudo e somente medita na palavra de Deus ou durante qualquer outro a fazer, você estará confiando em Deus, confiando que ele trabalha a seu favor. Um outro texto da palavra de Deus que diz sobre meditação está em Salmo 1. Fala assim no verso 1. Bem-aventurado, feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém nos caminhos dos pecadores. Verso 2. Antes, ao invés de se assentar na roda dos escarnecedores, ao invés de tomar conselho de ímpio, ao invés de se deter no caminho daqueles que não temem a Deus, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então a palavra nos ensina que não basta só meditar,
Eu tenho que ter prazer nisso. Eu tenho que saber que meu Pai Celestial tem o melhor para mim e que Ele quer me conduzir por caminhos de vida e não de morte, de bênção e não de maldição. Eu preciso crer que ao meditar na palavra de Deus, eu estou sendo conduzido àqueles planos mais elevados, aos pensamentos mais altos que o Senhor tem a meu respeito, aos pensamentos de vida e não de morte, de bênção e não de maldição. No verso 3 desse mesmo Salmo, capítulo de número 1, diz que seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer, prosperaremos. Então aí tem uma promessa a respeito da meditação na palavra de Deus. A promessa é que nós vamos prosperar em todos os nossos empreendimentos, em tudo aquilo que desejamos para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso casamento, para a nossa empresa. Mas o que leva muitas vezes as pessoas a desistirem de meditar na palavra de Deus e crer no que Deus diz? Eu acredito que está aqui nesse versículo de número 3, porque diz que dá o seu fruto na estação própria, dá o seu fruto na estação que Deus determinou, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E muita gente, por não confiar no tempo de Deus, acaba se assentando no meio do caminho, na roda dos escarnecedores e ouvindo o conselho de ímpios. E dessa forma, a palavra de Deus não produz o fruto que deveria produzir na vida dessas pessoas. Em Eclesiastes, número 3, diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então a gente deve ler a palavra de Deus, meditar nela e confiar que no tempo do Senhor, tudo que a gente está pedindo há de prosperar. Tudo que a gente está confiando há de prosperar, porque fiel é o Senhor que falou. Eu fico por aqui. O nosso estudo semanal trata disso, sobre a importância não somente da leitura, da oração, mas da meditação na palavra de Deus. Em ruminar tudo aquilo que o Senhor fala, considerar, ponderar, que você possa, através desse estudo, a partir de agora, aplicar isso de fato e meditar na palavra de Deus. Tomar uma porção todo dia da palavra de Deus e meditar naquilo, considerar, ver os detalhes do que está sendo dito, buscar a gramática, buscar entender cada palavrinha, né, cada contexto do que está sendo dito pelo Senhor, a fim de que você possa desfrutar de todas as promessas que o Senhor tem para a sua vida. Eu fico por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido até o final. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.